Muito bem, Shalom Aleichem, que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje uma live especial, super live de Natal. Vamos falar do Natal antibíblico ou ainda Natal pagão. E o objetivo da live de hoje não é de maneira nenhuma dizer para você o seguinte: se você participa do Natal, tem símbolos como a árvore ou como o duende ou qualquer outra coisa, você vai perder tua salvação. Não, o objetivo não é esse, dizer isso para você, mas te informar a influência dessas coisas. Qual é a história? Nós vamos ver a história hoje. É o seguinte, hoje nós vamos estudar, e está aqui comigo, eu já vou abrir a tela aqui para vocês. Está aqui do meu lado o Marcos Brambila. Boa noite, Marcos Brambila. Deus te abençoe. Muito obrigado por atender o nosso convite. E, assim, o assunto hoje é muito importante, né? Boa noite a todos, né? A paz seja com todos, né? Shalom, né? É um estudo interessante. Muita gente deve ter ouvido falar um pouco, né, do estudo sobre esse tema do Natal em alguma igreja, né? Em algum lugar por aí, né? Vamos abordar assim a história, a origem, né? O porquê dos símbolos, né? Que muita gente às vezes tem em casa e não sabe a origem. É muito por conta, né? Da igreja ter colocado com os anos, né? A gente vai explicar um pouco, tentar deixar o mínimo de dúvida possível, né? Maravilha. Então, eu estou com um estudo aqui que o Marcos vai passar para nós. É a tela do estudo, né? Do início do estudo, são imagens sobre os símbolos, né? E aborda muito sobre a Babilônia, Yule, que é uma festa que veio dos povos bárbaros, né? No caso, seria dos povos germânicos, dos povos britânicos. E a Saturnália, que é uma outra festa também, só que a Saturnália, ela originou uma outra parte do Natal, e foi da festa romana, né, que inclusive a da Saturnália originou não só o Natal, mas como a festa de Ano Novo também. Tudo tem a origem na Saturnália, origem de calendário, inclusive o calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje, foi baseado no Império Romano, que foi feito depois, né, do Império Romano, mas eles tiraram a base do Império Romano com esse calendário que nós estamos até hoje. Aí é uma imagem, né, dos deuses, né, dessa data que eles têm em comum, né? Então são deuses de várias civilizações antigas. Para você ver que essa data ela é muito antiga, ela é até mais antiga que a própria festa do Natal em si, porque vem de várias civilizações. E como eu falei anteriormente, se dá origem lá na Babilônia, que nós já vamos logo ver em seguida. Então são os deuses aí que o pessoal conhece: Hermes, Dionísio, o Krishna, o Horus, Arx, Adonis, o Tammuz, que nós vamos falar muito desse personagem, Mitra, e o Jesus, só que esse Jesus aí, gente, é o Jesus romano, tá? É o Jesus romano, inclusive vai ser, né, o parecido com o anticristo, é o Jesus de cabelo sedoso, é o Jesus efeminado, é o de olho claro, é o Jesus italiano, né, o romano, não é o nosso Messias, né, não é o nosso prometido, Yeshua. Então, foi construído propositalmente. Você pode ver que ele simboliza, você não pode definir esse Jesus nem que ele praticamente é homem ou é mulher, né? Ele é uma mistura dos dois, né? Ele é como se fosse meio andrógeno, né? Isso é de propósito mesmo, tá, gente? Aí, como eu tinha mencionado anteriormente, né? Começa com a origem da Babilônia, e nós vamos falar muito sobre a história de Nimrod, né? Personagem bíblico, né? Então, Nimrod todo mundo conhece, o Nimrod, filho, né, de Cush e o neto de Cã, né? E bisneto de Noé. Então, a gente conhece muito o que construiu a Torre de Babel, né? Então, a história basicamente começa por aí. E a Bíblia não cita, né? Mas quem conheceu o livro de Jassar, né? Pode ler também, que explica detalhadamente essa parte da Babilônia, tudo, né? Da torre. Eles falam detalhe por detalhe, mais que o próprio livro de Gênesis, né? Nos livros de história
que você deve estudar na escola, você vai achar ele como o Sargão de Acádia, né? Ele foi o fundador da Babilônia, ele que fundou as cidades antigas, né? Babel, Babilônia, a própria cidade de Acádia, né? E daí já tinha uma idolatria, dali já começou a idolatria, porque já tinha uma tecnologia de anjo caído por trás, a Bíblia não fala, mas com certeza tinha tecnologia de anjo caído, porque nessa época muita gente pensa que o mundo antigo bíblico, o pessoal morava em caverna, o pessoal não tinha tecnologia, pelo contrário, tinha muita tecnologia e tecnologia mais avançada até nos dias de hoje. Sem falar que já era uma época que já vinha pós-dilúvio. Então ainda tinha muito vestígio do dilúvio, né? Tecnologia. Então eles tinham segredo. O Nimrod tinha segredo. E dessa ciência antiga do mundo pré-diluviano. Então eles começaram a construir. Então daí praticamente começou a vir a idolatria. Porque se você ler lá em Gênesis, a família de Abraão, né? Na época era Abraão ainda, né? Abrão. E o pai dele era idólatra, então já tinha idolatria, já tinha símbolo, inclusive já tinha um dos primeiros símbolos que nós podemos interligar nessa época é a árvore. Então já tinha a árvore, eles já adoravam a árvore para eles já simbolizava algo de deuses. Essa mulher é que é a famosa, né, rainha dos céus, né? Todo mundo conhece a figura como Semíramis, né? Hoje é muito conhecida. O que eu posso resumir para não ficar muito assim, muito chato, né, na realidade, ela é esposa, né, na realidade esposa, e ao mesmo tempo ela era mãe, né, mãe de Nimrod. E para não perder ela já tinha um posto de como o Nimrod mesmo já tinha se declarado, ele se autodeclarou Deus, né, ele era Deus, ainda ele não tinha o título de Deus Sol, mas ele já declarava Deus, por ele ser temível, por ele ser poderoso, inclusive se eu não me engano, após a era diluviana, foi a primeira civilização que nasceu, né? Foi através dele. E essa senhora aí era mãe dele e esposa dele ao mesmo tempo, né? Ela assumiu a história que Nimrod não tinha morrido, que Nimrod se ascendeu, ele subiu aos céus, ele ressuscitou e virou o Deus Sol. Então, a partir dessa história que ela inventou, e ela também se intitulou como deusa, e a partir daí, várias lendas de várias civilizações espalhado pelo mundo antigo, e por isso que várias civilizações já tinham conhecimento dos anjos, né, caídos, que já instituíram a idolatria, instituíram a adoração de imagem, acrescentou mais eles na história. E cada região eles vão cunhando um nome diferente. Então tem civilizações egípcias, civilizações da própria Babilônia, da Suméria, da Índia, inclusive tem algumas regiões da China também. Então eles adotaram vários nomes e a gente vai, conforme for passando o estudo, a gente vai mostrando. E ela inventou uma gravidez, né? Acabou ficando grávida porque além dela ser esposa de Nimrod, ela gostava de pular cerca, né, pastor? Então ela era uma mulher assim de uma vida meio promíscua, né? Então ela não tinha fidelidade, ela gostava de ter relacionamentos fora do casamento, e numa dessas aventuras ela acabou engravidando, e para não ficar mal na história, ela inventou a história de que esse filho era do Nimrod, que ela engravidou do espírito, né, do Nimrod, que Nimrod tinha reencarnado nessa criança, né, uma blasfêmia que o inimigo já estava fazendo naquela época com hoje, né, com o que nós vivemos hoje no cristianismo. E ela inventou que tinha engravidado. E essa criança acabou nascendo no dia 25 de dezembro, né? Então é uma data que hoje você vai conhecendo e vai estudando a história, você vai vendo que as coisas vão começando a encaixar. Então a data que ele nasceu foi nessa data aí, no dia 25 de dezembro. Gente, percebam o seguinte, primeiro de tudo, o que o Marcos está contando aqui, a maioria dessa história não está na Bíblia. A Bíblia fala no livro de Gênesis sobre o Nimrod, bem rápido, que ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia cita um livro, que é o livro dos Justos. Este já fala mais do Nimrod quando ele serviu a Deus e depois que ele se revoltou, sendo, né, praticamente um Deus.
Então, o que o Marcos está contando muito aqui é a história paralela, que ela é basicamente verdade por estar em vários livros, e assim, você percebe a semelhança aqui, no caso, com os egípcios, que também tiveram isso, né? Só vai mudar os nomes. Para quê? Eles querem falar que a Bíblia está errada, e eles vão colocar que, na verdade, Jesus é filho de Deus e que o Espírito Santo seria como a mãe de Jesus, né? Lembrando que a Bíblia diz que a Maria foi cheia e ficou grávida pelo Espírito Santo, né? Mas, enfim, é só para todo mundo entender que aqui é uma história, e essas histórias em várias religiões, elas são muito idênticas, só mudam os nomes. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos para o próximo. Pode soltar o áudio aí. Deixa eu abrir. Tá, vamos. Então, aí explica sobre a história dessa trindade, né? Que eles falam trindade, né? Aí destaca bem, já se pode ver que já tem um símbolo, né? Do pentagrama aqui, né? Embutido em cima. E mostra a imagem deles. A Semíramis, ela representa a deusa Lua. Então, se você estudar sobre muito história antiga, você vai ouvir falar muito desse termo de astros. Os povos da antiguidade, eu vou ver se eu consigo falar, mas espero que o YouTube não corte a gente. Os pagãos, né, o povo dessa época, eles adoravam muito o astro. Você pode ver que qualquer que segue uma seita pagã, uma seita mística, uma seita gnóstica, qualquer seita assim que você vê tem origem, eles relatam muito os astros. Então, é lua, sol, aí eles partem para a natureza, para a árvore, para a pedra, para a terra, para a água, fogo e por aí vai, né? Na mitologia chinesa, eles relatam muitos 4 elementos. Falam de vento, falam de fogo, de água e terra. E simboliza muito eles, né? Porque eles deram a origem a esse tipo de simbologia. Então, a árvore mesmo já veio já a partir deles, né? Inclusive, nós vamos falar um pouco da origem, porque é a árvore. E a árvore, na realidade, ela simboliza renascimento, né? No cristianismo seria a ressurreição, mas para eles é renascimento. Então, aqui a história seria a história de Tamuz, né? Que uma certa vez ele foi caçar e ele acabou morrendo, né? Um animal selvagem acabou matando ele na floresta. E depois de vários dias, né, deram falta dele, que ele não tinha voltado para casa, foram lá achar o corpo dele. Ele já estava morto, só que o corpo dele estava acima de um tronco. E dizem que quando tiraram o corpo dele, nasceu um broto de pinheiro. E pinheiro, você sabe que é uma árvore que hoje ela é muito utilizada como símbolo. Então, eles começaram a associar a Semíramis, né, inventou uma outra mentira, assim como ela falou que o Nimrod não tinha morrido, tinha só renascido, voltado ao sol, ela inventou a mesma história de novo. Ela disse que o filho dela tinha retornado ao lugar de onde veio, né, voltou ao sol. E o símbolo da árvore virou como renascimento. Então, a partir desta data, que também eles começaram a comemorar, não na data da morte, tá? O paganismo também tem muito disso, eles gostam de comemorar coisas na morte de fulano de tal. Foi daí também que nasceu as datas, que você pode ver que o Brasil mesmo segue muito esse negócio. Você pode ver que quando alguém morre, eles dão mais valor para a morte da pessoa do que a data do nascimento da pessoa. Você pode ver em jornal, quando é uma figura pública conhecida, um esportista, um artista, um músico. Hoje faz tantos anos que fulano morreu, mas nunca lembra a data de nascimento do fulano, só lembra a morte. De onde que veio isso? Isso é um costume antigo que veio desta época aí, do paganismo. Só que aí eles comemoram o nascimento, porque o nascimento para eles aí simbolizava o renascimento de um deus, no caso de Tamuz, que era diz assim, era a criança da esperança, né? Era o renascimento. Então eles começaram a adorar a árvore, o pinheiro foi introduzido na cultura dessa religião, a partir daí dessa religião, espalhou pelo mundo todo antigo. Então cada civilização
se você pegar, estudar um pouco da civilização egípcia, da Suméria, eles já colocavam já a árvore dentro das suas casas, dentro de templos. Nós vamos ver depois a festa da Saturnália, de Yule, que se baseou nessa festa aí de nós comemoramos hoje, né? As pessoas comemoram e não sabem, né, a origem, porque a igreja romana ela disfarçou bem isso, né? Nós vamos estudar o porquê disso. Então, a partir desta data, começou então a se ter esse hábito de colocar árvore dentro de casa, dentro de templos, e começaram a adorar a árvore, começaram a fazer coisas em volta desta árvore, colocar presentes, colocar tributos, começaram a fazer refeições, fazer bolos, e na Bíblia tem essa passagem que fala sobre isso, né, que as pessoas estavam deixando adorar Deus por adorar árvores, por adorar práticas que já haviam muito antigas. Então, na realidade, a festa do Natal em si, ela é mais antiga do que muita gente pensa. Não tem nada a ver com relação diretamente com o nascimento de Cristo. E tanto é que quando Deus ordenou a construção do templo, ele proibiu que se colocasse árvore, não só dentro do templo, mas até na esplanada, era totalmente proibido.